Os quatro cavaleiros do Apocalipse. O que são? São reais? São espirituais? São demônios? São governos humanos? O que são? Neste vídeo estaremos esclarecendo e ensinando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Traremos aqui um esclarecimento, uma explicação que eu tenho certeza que vai abrir a sua mente e você vai entender então o que está acontecendo e o que representa o surgimento destes quatro cavaleiros e em que momento eles vão surgir na Terra. Você vai aprender também se está falando de seres espirituais, de governos, de entidades malignas. Isso estaremos esclarecendo aqui. Olá, eu sou o pastor Samir. Sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vamos tratar deste assunto que eu gosto muito e julgo muito importante, chamado escatologia bíblica. Assunto que sempre gostei, sou apaixonado pela escatologia bíblica e há mais de 25 anos eu estudo e continuo estudando, pesquisando sobre este assunto, porque julgo ser de suma importância para toda a igreja. Quero já pedir aqui o seu like, se você gosta ou gostar deste conteúdo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E também eu quero pedir que você deixe o seu comentário, se este estudo lhe ajudou, se ele esclareceu. Quero pedir também que deixe a sua sugestão para um próximo vídeo e também um pedido de oração, se você assim tiver. Lembrando sempre que nós terminamos nossos vídeos sempre orando pelas pessoas que fiquem conosco ou que ficam conosco até o final. Amém? Muito bem, meus irmãos. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8, é onde está descrito os quatro cavaleiros do Apocalipse. Então eu vou ler este texto e em seguida estarei explicando de forma detalhada, ainda que resumida, para não estender muito o nosso vídeo. Diz assim, Apocalipse capítulo 6, verso 1, e havendo o cordeiro aberto um dos seus selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com a fome, com a mortandade e com as feras da terra. Muito bem, a primeira coisa que precisamos entender aqui é em que momento ou em que contexto está acontecendo isso. Então aqui isso está acontecendo quando João está lá no céu, foi levado ao céu. O ancião lhe mostrou ali um livro selado com 7 selos que ninguém podia pegar ou abrir e nem mesmo olhar para ele. João começa a chorar muito por causa disso. Então o ancião diz para ele que não chorasse e apresenta a ele um cordeiro, dizendo, eis aí o cordeiro que foi morto e tal, ele é digno de abrir o livro e os seus selos. Então esse cordeiro é Jesus. Então Jesus
toma este livro selado com 7 selos e começa a abrir os selos. E quando ele abre o primeiro selo, aparece então o primeiro cavaleiro montado num cavalo branco. Agora, é interessante entender que o livro do Apocalipse é um livro que, para entendê-lo, você precisa entender de tipologia, simbologia bíblica, figuras de linguagem, porque ele trabalha muito com isto. A exemplo do livro de Daniel, que Deus mostrou a Daniel os reinos do mundo que se levantavam, depois caíam e mostrava o reino sucessor em forma de animais, mas a descrição dos animais e a forma como eles surgiam deixava claro a que reino Deus estava se referindo. Então aqui, meus irmãos, é a mesma coisa. Há muitas figuras, tipologias e simbologias que precisam ser entendidas, porque a riqueza de detalhes é muito interessante. Então a primeira coisa, ele vê um cavalo branco. Então o cavalo branco fala de realeza, fala de governo, porque os reis da antiguidade, na sua grande maioria, tinham por preferência o cavalo branco, montavam cavalos brancos. Então este cavaleiro aparece montado num cavalo branco, demonstrando aqui que ele vem como uma realeza, ou seja, ele vem para governar. Agora, olhe que interessante o que diz. E ele estava sentado, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, porém não há a menção da flecha. Então, quando nós olhamos para esta simbologia, o que quer dizer o arco? O arco, ele fala tanto de alcance, como fala também de velocidade. Na época em que a Bíblia foi escrita, na cultura antiga, o arco e flecha era uma arma de longo alcance e de grande velocidade, porque na medida que se soltava a flecha, em poucos segundos ela atingia o seu alvo a longa distância, muito mais distante do que poderia ser alcançado com a espada ou mesmo com uma lança. Então este governante, ele vai surgir com grande velocidade e com grande alcance de governo, porém não há flecha. Isso quer dizer que ele vai assumir o governo sem precisar fazer uma guerra. E ele também vai governar dentro de uma falsa paz, não uma paz verdadeira. Porque a paz verdadeira ela parte do princípio de quando pessoas que querem viver a justiça, a verdade e o amor não fazem nenhum mal ao próximo pelo puro amor e a retidão da justiça. Isso seria uma paz verdadeira. E essa paz nós experimentaremos no milênio aqui na Terra, quando o grande rei Jesus Cristo aqui vai governar. Porém, essa falsa paz, que é descrita aqui e em outros textos da Bíblia, ela é uma paz imposta por este governante unido a outros governantes do mundo. E isto será possível debaixo de um grande regime autoritário. E eu vou te dar um exemplo hoje que já existe desse modelo de governo, que é a China. A China é um país que tem um controle rigoroso da sua população, embora seja muito grande, a maior população do mundo. E isso é possível através de um controle muito rígido, controle das redes sociais, controle da sociedade. Lá as pessoas são vigiadas por câmeras 24 horas por dia, pela tecnologia do reconhecimento facial. As pessoas são totalmente controladas e elas não podem nem mesmo se expressar ou falar o que querem, ou seja, discordar do regime e do governo que lá está. O mundo caminha nessa direção para ter um governo mundial igual à China. Então haverá uma falsa paz, não porque o povo se encheu de amor e justiça verdadeira, mas o governo vigente nessa época imporá uma paz, ou seja, as pessoas serão controladas de tal maneira que será quase impossível, neste curto momento, haver
guerras e até grande alcance de maldade, de assaltos e de outras coisas, pela tecnologia e pelo controle. Você observe hoje que quase todo lugar está, né, repleto de câmeras de vigilância, câmeras de segurança. Nas empresas, né, você não vai encontrar uma empresa que não tenha câmera, muitos dos comércios, e o trânsito e etc. Então, tudo está começando a ser vigiado. Mesmo em cidades pequenas como essa que eu moro, eu creio que Indaial deve ter aí em torno de 70 e poucos mil habitantes, você vê muitas câmeras por muitos lugares. E isso, a tendência é que se multiplique cada vez mais. Logo, o dinheiro em espécie também será tirado. Então, aquele assalto antigo que a gente conhecia, que alguém roubava a carteira com dinheirinho, os cartões de crédito, não haverá mais. Estamos indo na direção de um controle rigoroso, total e mundial através da tecnologia, câmeras, a inteligência artificial e etc. Observe você que hoje já nós não podemos falar qualquer coisa. Já há uma forma de governo, um modelo, um teste sendo aplicado. Lembra-se da pandemia? Na pandemia ninguém podia falar daquele negócio que dá picadinha, e nem hoje. Porque se o algoritmo do YouTube, se eu falasse o nome verdadeiro daquilo que faz a picadinha, ele vai restringir o meu vídeo, ele não vai enviar para outras pessoas. Dependendo do que eu falar, ele pode derrubar o vídeo também. Hoje nós estamos caminhando numa direção que se fala muito, né, do controle das redes sociais. Por que eles querem isso? Não é por causa de fake news. É justamente por causa da verdade, porque quando você consegue controlar o que as pessoas falam, as pessoas só vão falar o que você quer que elas falem. Elas não vão poder criticar o governo, a forma econômica, as injustiças, nem nada. Elas serão subjugadas, haverá uma paz, ou seja, todos se calarão, se sujeitarão por uma paz imposta de cima para baixo. E nós estamos andando nessa direção. Por isso que eu gosto da escatologia, porque ela é dinâmica. E todos os dias eu pego aqui o meu celular e eu vejo aqui os meus canais que eu sigo, de geopolítica, e eu vejo a movimentação no mundo e eu estou vendo a escatologia acontecer diante dos meus olhos. Então veja que tudo está sendo digitalizado, documentação, logo o dinheiro em espécie vai desaparecer. Haverá câmeras em todos os lugares, além de satélites de mais alta tecnologia e de órbita baixa, que nos verão de cima para baixo. Você pode estar lá no teu sítio, no meio do mato, pensando aqui, ninguém me vê, mas um satélite lá em cima estará te observando e possivelmente te ouvindo. Vamos além, os drones que estão cada vez mais acessíveis e são usados também para entrar em todos os lugares e achar pessoas em todos os lugares. Então, estamos sim, irmãos, caminhando para um controle mundial. Só não enxerga quem não quer ver. Ok? Então veja, o cavalo branco fala de realeza, o arco fala da velocidade que este governante se levanta, vai ser muito rápido, e do alcance ele vai ter um controle mundial, e sem a flecha, ou seja, ele no início não governará pela guerra, não assumirá o poder pela guerra. Outro fato interessante diz que foi-lhe dada uma coroa, alguém deu a ele uma coroa. E quem deu a ele uma coroa? Deus. Ou seja, essa coroa representa a permissão que Deus dá a ele para governar por um tempo. Então, ele não nasceu com essa coroa, foi-lhe dada por um tempo. E diz aqui, e ele saiu vitorioso e para vencer. Porque o anticristo, ele vai vencer a igreja que vai ficar aqui na grande tribulação. Por isso nós, chamados pré-tribulacionistas, entre tantas outras passagens e textos, não cremos que a igreja passa pela grande tribulação. Observe aqui no capítulo de número 13, versículo 7 de Apocalipse, diz assim, falando do anticristo: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los,
e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Veja que foi lhe dado, foi lhe permitido. Por quem? Por aquele que é o verdadeiro governante de tudo, que é Deus. Agora, irmãos, ninguém me convence de maneira alguma que esse é o plano de Deus para a igreja, porque Paulo diz que nós não somos chamados para a ira. A grande tribulação é um consenso entre muitos estudiosos da escatologia, que é o período do juízo de Deus para punir os ímpios na terra. Mas a igreja foi justificada pelo sangue de Jesus. A igreja não estará mais aqui na terra. Esta igreja, ou estes santos, que o anticristo vai subjugar, vai destruir, né, morrerão martirizados, é os que vão se converter na grande tribulação. Imagine os irmãos que a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo e que o noivo tem um amor muito grande pela noiva, tão grande que ele deu a vida dele, deu o sangue dele. Aonde você já viu um noivo que tem prazer que alguém pegue um açoite e açoite a sua noiva até esfarrapar as vestes e sangrar por completo? É isto que vai acontecer com a igreja que estará aqui. Mas essa igreja não é a noiva, essa é a igreja que vai ser salva como mártires, vão dar a sua vida para poder ser salvo. Hoje a Bíblia é muito clara que somos salvos pela graça de Deus. Por isso nós, pré-tribulacionistas, cremos que haverá um arrebatamento secreto e que aqueles que estão prontos para este momento serão arrebatados ao encontro de Jesus nos ares, como a Bíblia descreve, e ali então teremos o início da grande tribulação, ou seja, Jesus começa a abrir os 7 selos, o primeiro selo apresenta o anticristo que vem para governar. Também há pessoas que entendem que este primeiro cavaleiro, por vir num cavalo branco, ter coroa e tal, e que ele sai vitorioso para vencer, é Jesus. Não é Jesus, é o anticristo. Jesus aparece também no livro de Apocalipse, montado num cavalo branco, porque lembra? Cavalo branco fala de realeza, porém a descrição é muito diferente, eu vou te mostrar aqui agora. Vamos lá? Capítulo 19, versículo 11, você vai ver um outro cavaleiro montado num cavalo branco. Agora preste atenção na descrição deste cavaleiro e vamos comparar com o primeiro. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, realeza, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Essa descrição o primeiro não tem. Continuando. Versículo 12, e os seus olhos eram como chama de fogo. Quem você conhece que tem olhos como chama de fogo? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tem traduções que diz muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. Ela está tingida de sangue porque ele vem pisar o lagar do furor da sua ira na grande tribulação. Ele vem punir os ímpios, mas a igreja não é os ímpios que ele vai punir, então ela não passa pela grande tribulação. Continuando. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Observe a diferença da descrição deste cavaleiro montado em cavalo branco para o primeiro. Esse aqui, quando o autor do livro, João, descreve ele, apresenta ele, ele diz, e ele chama-se fiel e verdadeiro. Essa descrição não está no primeiro, pelo contrário, o primeiro é mentiroso e enganador. E julga e peleja com justiça, tem olhos como chamas de fogo. Agora o mais interessante diz, sobre a sua cabeça havia muitas coroas, muitos diademas. O primeiro, de capítulo 6, verso 12 de Apocalipse, diz, foi-lhe dado uma coroa, uma asinha, um governo por um tempo, foi dado a ele. Esse aqui não, esse aqui já se apresenta, não com uma, mas com muitas coroas. Fala duas coisas. Primeiro, a realeza deste cavaleiro, ela é eterna. Ele sempre foi o rei. Ele sempre foi o Senhor.
Aqui é Jesus, e ele não tem uma coroazinha, ele tem muitas coroas, ou seja, a realeza, o poder e a autoridade deste cavaleiro que é Jesus é muito superior ao do primeiro. E diz também a descrição aqui que ele se chama a palavra de Deus, e Jesus é a palavra. Lembra o que João diz? No princípio era o verbo, ou a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, meus amados, a Bíblia interpreta-se a si mesma. O primeiro cavaleiro é o anticristo, ensinando aqui a vocês que a palavra anticristo não quer dizer contra Cristo. A palavra anticristo significa no lugar de, aquele que se apresenta como, ou seja, ele se apresentará como um Messias, que é o próprio povo de Israel terá e aceitará como Messias e fará uma aliança temporária com ele. E muitos pensarão que ele terá uma certa divindade, porque ele também, pelo falso profeta, operará sinais e maravilhas, coisas extraordinárias aqui na terra. Mas não é Jesus. Por isso a importância de observar os detalhes da Bíblia, e eu estou aqui falando resumidamente, para que o vídeo não se torne extenso. Então o primeiro cavaleiro é o anticristo. Tem um arco sem flecha, ele surge velozmente, tem grande alcance, foi-lhe dado uma coroa, ele não nasceu com realeza, foi-lhe dada por um tempo esta coroa, e ele sai vitorioso para vencer, e por um tempo ele vai lograr êxito, ok? E como eu li aqui, capítulo 13, versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi-lhe permitido. Ele precisou da permissão de Deus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aqui você vê o alcance do arco. O governo dele será mundial. E o mundo clama hoje por um governo mundial. Esta paz será uma paz imposta por um autocontrole mundial. E também porque esse governante estará com uma aliança dos países, não haverá, num primeiro momento, guerra. Ou seja, como muitos estudiosos entendem, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que se entende que durará 7 anos, ela terá uma falsa paz. Mas Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: e quando andarem dizendo a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Paulo se referia a este momento. Muito bem. Segundo o cavaleiro é o cavalo vermelho. E diz aqui que foi-lhe dado tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Observe que há uma sequência. Eu vou mostrar mais à frente que há uma sequência. Então, depois do cavalo branco, surge o cavalo vermelho. E este traz a guerra sobre a terra e fará com que as pessoas se matem umas às outras. E aqui não está falando apenas de exércitos, mas haverá um tipo de violência tão grande na terra, de anarquia, de assaltos e violência que o mundo não viu, que nem os morros do Rio de Janeiro ainda não conhecem tamanha violência, como acontecerá nesse período que se entende que será nos 3 anos e meio últimos da grande tribulação. Na sequência surge um outro cavalo que é o preto, e este cavalo traz a escassez e a carestia de alimentos, ou seja, haverá falta de alimentos e os alimentos que houverem, que tiver, serão caros. Então haverá uma grande fome sobre a terra. Agora é interessante, irmãos, veja que é uma sequência, como eu disse no início, surge um governante mundial que vai governar com uma falsa paz que durará 3 anos e meio. Ele fará uma aliança entre Israel e palestinos, e uma aliança mundial, e haverá uma falsa paz. Porém, nos 3 anos e meio, no final dos 3 anos e meio, do primeiro período da grande tribulação, que dura 7 anos, quando lá no templo, no novo templo que será construído em Israel, ele querer assentar-se no altar e ser adorado como Deus,
os judeus então não aceitarão, vai ser quebrada essa aliança e ele reunirá muitas confederações ao redor de Israel, num vale chamado Armagedon ou Megido, e ali haverá então um grande e sangrento conflito, além de uma guerra que já está acontecendo em proporções mundiais. Então essa falsa paz durará aproximadamente 3 anos e meio. Os irmãos sabem que toda guerra, ela traz um aumento muito grande de inflação e pelas próprias consequências da guerra, trará fome. Então, faltará comida e quando houver comida, esta comida será muito cara, ok? E depois surgirá então o quarto cavaleiro. Antes de eu entrar no quarto cavaleiro, eu quero falar aqui do vermelho, que ele traz uma longa espada. Essa longa espada, a descrição quer dizer que o alcance dessa guerra ou dessa falta de paz será grande, ou seja, a nível mundial. Depois nós temos aqui o cavalo amarelo. E o que estava sobre ele, aqui o próprio texto já diz que é a morte. E diz aqui também que o inferno o seguia e foi-lhe dado o poder de matar a quarta parte da terra com a espada, que é guerra, né? Com a fome, veja que já estava acontecendo por consequência do cavalo preto, e com mortandade e com as feras da terra. Então essa mortandade aqui fala de todo tipo de catástrofe climática, terremotos, furacões, tsunamis, secas avassaladoras, enchentes avassaladoras, nevascas avassaladoras. E até os animais, as feras da terra vão sair de dentro das matas, dos lugares onde eram seus habitats, e começarão a invadir cidades e vilarejos e matar pessoas. Ou seja, será um nível de violência ainda não visto na terra até o presente momento. E este quarto cavaleiro, né, tem a cor amarela, e a cor amarela é a cor que mostra, né, doença, e mostra morte também. Um cadáver em estado de decomposição, no início deste estado, ele fica nessa cor amarelada que é descrita aqui deste quarto cavaleiro, que é a morte. Então, irmãos, estudando assim, eu percebo que a morte, de certa forma, é um espírito também, porque aqui ele aparece, e lá no final de Apocalipse, no juízo final, essa morte é lançada no lago de fogo. Então, se a morte fosse uma coisa abstrata, apenas a passagem dessa existência para outra, não seria lançada. Você não pode lançar algo em lugar algum que não exista. Então, de certa forma, entendo que a morte é uma entidade espiritual que aparece aqui e é seguida pelo inferno. Aqui também entendo que o inferno tanto é um lugar de habitação, um lugar onde estão as almas em sofrimento, como também é um espírito. Porque no mesmo juízo final que disse que os ímpios, o falso profeta, o anticristo serão lançados no lago de fogo, será lançado também o inferno e a morte, que eu entendo também que seja uma entidade espiritual. É um lugar físico e uma entidade espiritual também. E assim termina essa descrição, que seria um resumo da grande tribulação representada na pessoa dos 4 cavaleiros e da descrição que ali temos. Um governo mundial que governará com falsa paz, cavalo branco, cavalo vermelho, a guerra, cavalo preto, a fome e, por consequência, o cavalo amarelo, a morte. Tudo em sequência. Um governante que vai governar, mas não é verdadeiro e justo como o outro. É enganoso e mentiroso e com muita astúcia, diz Daniel, ele vai assumir o poder com engano e vai enganar muitas pessoas, inclusive a nação de Israel. Por 3 anos e meio terá este indivíduo como aquele que veio lhes trazer a paz.
Amém, meus queridos? Tem muitos detalhes que eu poderia falar, tem muita coisa, mas aí seria um vídeo de muito tempo. E este assunto, para falar em detalhes, só mesmo na igreja, no seminário, numa palestra, para poder detalhar e a gente até abranger mais cada detalhe e entendimento. Mas, em suma, hoje você já sabe o que significa ou o que são os cavaleiros do Apocalipse. E encerrando aqui, quando isso acontecerá? Lembram que no início do vídeo eu trouxe um contexto do acontecimento? Então, quando Jesus abre o primeiro selo é que surge o primeiro cavaleiro. Então, entendemos que será no início da grande tribulação que surgirá o anticristo, é claro. E a partir dali, durante esses 7 anos, na medida que Jesus abre o selo, os cavaleiros vão surgindo e trazendo aquilo que eles representam, porque aqui eles estão representando governos, acontecimentos, tragédia, morte e etc. Ok? Vamos orar agora, eu quero orar pela sua vida, porém antes, peço uma vez mais, por gentileza, se você gostou deste assunto, deixe seu joinha, deixe aqui o seu comentário, e se você sentir no seu coração de abençoar o meu ministério com uma oferta voluntária e missionária, abrindo a descrição do vídeo, você vai encontrar a chave Pix, e através desta chave você pode ofertar segundo Deus tocar no seu coração. E se Ele tocar, é porque Ele tem um plano em abençoar a sua vida. Amém? Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais este simples estudo, mais esclarecedor. Abençoe a tua igreja, dê sabedoria ao teu povo, discernimento, entendimento, e desperta, Senhor, aqueles que dormem, porque a tua palavra nos prediz que o futuro trará, Senhor, momentos de grande angústia para esta terra, como disse Jesus, uma angústia tal qual nunca antes houve, nem depois haverá. O mundo breve será julgado e punido por ti na grande tribulação. Mas nós, como igreja, como disse Pedro, esperamos novos céus e nova terra. Aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus, aguardamos o arrebatamento da igreja. E se eu preguei essa palavra para alguém que está parado, desviado, afastado dos teus caminhos, que ela venha servir como um remédio, como uma vitamina espiritual, que essa pessoa se desperte para se firmar na tua palavra, para buscar a tua face, porque o teu desejo é salvar a todos e o Senhor não quer que ninguém fique aqui nesta terra para experimentar este momento traumático e dramático que virá sobre o mundo. Pai, nós te louvamos e agradecemos por tudo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.